Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos a mais uma aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre receitas públicas. Vamos entender a parte técnica contábil, o que é a receita pública, suas etapas, classificações. E vamos entender também o capítulo 3 do professor Riani, do livro de Economia do Setor Público. Aliás, desculpa, o capítulo 4, em relação ao financiamento dos gastos públicos, por meio dessas receitas, né? O principal elemento é a tributação, então nós vamos estudar também a teoria da tributação, vamos entender como que o governo brasileiro se comporta em relação à sua carga tributária, certo? Então vamos ver aspectos de contabilidade, de economia e de finanças públicas. Vamos lá, então? Eu vou compartilhar a minha tela cheia, ela inteira, porque eu vou passar por slides, os slides que eu preparei para essa aula, e alguns sites que a gente vai trabalhando ao longo do conteúdo, ok? Então vamos lá. Os slides vocês têm disponíveis no Moodle já. E aí o link dos vídeos, que como quando fica em PDF o vídeo não aparece, né? Ele não executa. Então eu coloquei o link dos vídeos também no Moodle para vocês. Então vamos lá, a gente vai falar do que é receita pública. Só verificar se está tudo certo aqui, áudio funcionando e câmera funcionando. Ok. Bom, receita pública é toda entrada de caixa que o governo tem para realizar suas atividades. No site da Transparência tem essa figura bem interessante, né, do fluxo do orçamento da receita. Como que o governo, então, visualiza esse fluxo? Como que acontece, né, esse ciclo de realização da receita para o Estado? Primeiro, qual que é a fonte maior de receita do governo? É a arrecadação de tributos. E quem paga esses tributos? São os cidadãos, famílias e empresas. Lembra do círculo, o fluxo circular da renda e economia? A gente tem lá a passagem, né, do dinheiro circulando na economia entre famílias, empresas, governo, mais adiante o setor externo. Mas aqui a gente utiliza a questão interna, né? Então, famílias, empresas e governo. Então, famílias e empresas pagam impostos, pagam tributos, né? Contribuem, pagam taxas, multas, aluguéis para o governo. Então, todo tipo de entrada de caixa, né, paga pelos próprios cidadãos. O governo federal recebe, então, esses tributos. Nós vamos ver quais são as etapas de realização da receita também, e transforma isso em serviços públicos, na oferta de serviço público para a sociedade. Aí essa oferta vai ser maior ou menor, de mais qualidade, menos qualidade, dependendo do nível de arrecadação, do, da situação, né, da conjuntura econômica da sociedade, porque depende também da questão de nível de emprego na economia, nível de produção de bens e serviços, né, que gera renda, gera riqueza, o poder de compra da população, ou seja, depende da renda da população, das empresas, mais o efeito da inflação. Depende também do tamanho desse estado, né? Então, nós temos proporções grandes no Brasil e nós temos uma alta concentração de renda no país. Então, isso faz com que o governo precise atuar mais ainda, fornecendo serviços públicos, porque a sociedade, a população em geral, não tem, em sua totalidade, condições de contratar serviços privados. Então, depende muito do serviço público, certo? De saúde pública, educação pública, segurança pública e assim por diante. E cada país vai ter a sua estrutura, né, de receita, certo? Então, a receita e a despesa, elas formam um ciclo. Porque ao mesmo tempo que entra o dinheiro no caixa por meio da arrecadação de tributos e outros pagamentos dos cidadãos para o governo, esse governo vai ofertar serviço público, então ele vai gastar para realizar esse serviço. Por isso que a receita e a despesa formam esse ciclo, né? Ok? Aqui está o link caso vocês queiram verificar a página toda, que tem todas as informações ali sobre receita pública. Vamos para frente. Esse vídeo, só para eu explicar para vocês, ele
é um vídeo que fala sobre esses conceitos primeiros, né? E ele vai resumir basicamente a nossa ideia daqui para frente. Então, é um complemento explicado por um outro professor, tem diferentes formas, né, estratégias de ensinar. E aí eu acho bem interessante vocês pausarem agora essa minha fala aqui e acessarem o link e assistirem o vídeo, ok? Quais são os fundamentos da receita, né? Primeiro, o que que é a receita, né? Como ela se fundamenta? Ela se fundamenta no orçamento, no planejamento orçamentário. Os governos, os órgãos públicos, as suas entidades da administração direta e indireta, realizam uma estimativa do que vão arrecadar, né, de receita ou de transferências para o próximo exercício fiscal. Então, ela é estimada. Você tem uma base da receita dos últimos 3 anos e você consegue estimar para o próximo período. A estimativa também depende da conjuntura macroeconômica. Se estivermos em um período de crise, como foi o período da pandemia, por exemplo, o nível de atividade econômica reduziu muito. Tinha pessoas sem emprego, sem renda, que dependiam de assistencialismo, por exemplo. Então, a receita dos governos se reduz num período de crise, crise financeira, de instabilidade. Então, essa receita, essa estimativa também depende da conjuntura econômica, né? O nível de atividade que a gente tem na economia. E aí refere-se ao recurso financeiro que o setor público dispõe para manter sua estrutura funcionando, a máquina pública funcionando, para oferecer bens e serviços para a sociedade, como hospitais, escolas, iluminação, saneamento, por exemplo. E, e a gente consegue ter uma visualização contábil dessa receita, por quê? Porque ela é disposta em lei. A gente vai passar aí pela legislação, então vocês vão ver que a própria legislação, né? A, a Constituição Federal de 88, a Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal, as três juntas, elas dispõem, né, do que o governo precisa fazer com a sua receita, né, de como ele vai controlar, planejar, controlar e executar essa receita. Aqui está uma dica de leitura, né? Vamos clicar lá, que o portal da transparência ele traz o que, que é a receita, o processo de execução. Aí vocês podem dar uma olhadinha nesses links, a receita orçamentária e a guia de acolhimento da União e o manual de contabilidade aplicado ao setor público. Esse manual eu vou postar também um PDF para vocês, porque eu utilizo bastante, tá? Essa é a última versão que foi feita. E o manual, ele é um manual contábil. Deixa eu ver se tem o índice aqui para mostrar para vocês. Então, ele vai ter todas as informações, né, dos aspectos orçamentários, patrimonial, fiscal, da contabilidade pública, os critérios, né, de evidenciação das demonstrações contábeis, os princípios orçamentários, tudo em relação à receita, tudo em relação à despesa orçamentária, despesa pública, quais são as fontes de destinação de recursos. Então, eu vou falar em algum momento ali de fundos de participação de estados, municípios. Então, vocês têm como olhar, né, confrontar com mais um material bem interessante, certo? Então, vamos lá. Se vocês tiverem a disciplina de contabilidade pública também, com certeza vocês vão ter, vocês podem consultar esse manual, inclusive, certo? Ok, voltando aqui para os nossos slides, vou sempre voltar aqui para a tela para ver se está tudo ok, tá? Então, a gente tem classificação contábil em relação à receita. E não pode colocar tudo no mesmo bolo, né? Para dizer, o governo recebeu 5 trilhões de receita esse ano. Mas que tipo de receita? Né? De onde que ela veio? Receita de que tipo, né? De que natureza? De que ordem? Qual a classificação? Então, por isso que se faz essa distinção, essa classificação de fato, tá? Deixa eu só acompanhar aqui no livro do professor Riane para falar para vocês qual que é o capítulo que tem essa parte. É mais para o final aqui, sobre aqui, a estrutura básica de receitas, tá? No capítulo 5. Então, na página 192, o livro traz ali o demonstrativo, certo? Eu utilizei como base também o livro que eu fiz de finanças públicas, então eu não referenciei ele aqui, mas é um material meu, tá certo? Com base no livro do professor Riane e do professor Giacomoni.
Então, a arrecadação tributária, ela é grande parte, quase a totalidade, de receita que entra no caixa do governo. O governo também realiza empréstimos, ele recebe outros tipos de receita, como, por exemplo, quando ele emite títulos públicos e as instituições financeiras compram esses títulos para revender no mercado secundário, esse dinheiro entra no caixa do governo, então é uma receita. O governo também tem alguns prédios próprios que ele aluga para terceiros, então ele recebe aluguéis, né? Então ele tem várias fontes de receita, mas a principal é a arrecadação tributária. Então a gente divide em receitas originárias, derivadas, efetivas e não efetivas. As originárias, elas são provenientes do próprio patrimônio público. Então, por exemplo, se, se o governo aluga algum imóvel, ele recebe um aluguel, então ele está recebendo uma receita originária, por exemplo, né? São receitas que não são tributos, né? Então são aluguéis, são multas, enfim. Multas não, são aluguéis, são dividendos, algum rendimento, tá? Que o governo tem do seu patrimônio. As receitas derivadas, aí sim, são de tributos e multas. As receitas efetivas e não efetivas, né? Então, a receita efetiva, os recursos, eles não são oriundos de obrigações e altera a condição líquida patrimonial. O que eu quero dizer quando altera a condição líquida patrimonial? Né? Altera a condição de patrimônio do governo. Né? Agora, as não efetivas, elas não alteram essa condição líquida patrimonial, porque elas não são oriundas de obrigação, que são as operações de crédito. O que vai alterar a condição líquida patrimonial é em relação à estrutura, né, do governo, por exemplo, quando ele está realizando alguns investimentos, então ele vai alterando a sua estrutura patrimonial, certo? Outro tipo de classificação é entre receita orçamentária e extra-orçamentária. A orçamentária, os recursos são provenientes do Estado, só que eles nunca vão ser devolvidos. Uma vez que você pagou um tributo, não tem devolução. Ele entrou para o caixa do Estado, entrou para o erário, ele é do Estado. Não tem devolução desse valor. Então, são valores que não são devolvidos, que são utilizados para cobrir as despesas públicas. Para você ter algum valor devolvido, você tem que entrar com um processo, né, uma ação judicial para ter alguma devolução. Então, é bem difícil você conseguir cancelar algum pagamento, né? Claro, às vezes pode ficar como um crédito tributário, e você paga, compensa, né, um pagamento posterior. Por exemplo, eu paguei 2 vezes a conta de água, né? Um exemplo do nosso dia a dia. Então fica como um crédito para a próxima fatura e só paga a diferença, mais ou menos nesse sentido também. E a receita extra-orçamentária é tudo aquilo que vai retornar para o Estado futuramente. Então, vai ficar como uma reserva de caixa para ele, né? São recursos transitórios que não estão previstos no orçamento público. Naquele vídeo inicial, ele fala dos ingressos. Então, a gente tem que entender o que é ingresso e o que é receita, né? A receita, ela realmente ela vai ser utilizada para o Estado pagar as suas despesas, né? Custear suas despesas públicas. E se ela for extra-orçamentária, ela vai retornar de alguma forma para o Estado no futuro. Então, meros ingressos, eles são transitórios também, né? Agora, a receita não, ela entra efetivamente no caixa do governo, certo? Então, se atentem bem a essa diferença também. Bom, a gente tem também a classificação em relação à ordem econômica. Assim como a despesa, ela tem classificação de despesa corrente de capital, a receita também tem essa separação, né? Então, corrente todas aquelas que entram diariamente no caixa do governo, que são receita tributária, receita de contribuições patrimonial, agropecuária, da indústria, né, de serviços, algumas transferências entre as entidades governamentais ou transferências para cobrir algumas despesas correntes e outros tipos de receita, como juros,
multas, cobrança de dívida ativa. O que é a dívida ativa, né? Quando você não paga, por exemplo, um imposto, um tributo estadual, né? Um IPVA, você não paga IPVA, ICMS, se for IPVA, a pessoa física ou pessoa jurídica fica devendo para o Estado, né? ICMS, a pessoa jurídica fica devendo para o Estado. Então, essa dívida se torna uma dívida ativa. E aí tem cobrança de multa, de juros, que fazem parte dessa cobrança até que esse particular vai lá e quite esse valor com o governo. Até às vezes o governo cria alguma espécie de refis, né? Para dar um bom desconto e receber esse valor, pelo menos da dívida não necessariamente de juros e multa, mas da dívida principal. E aí a receita de capital é aquela oriunda de contratações de dívidas, né? As operações de crédito, alienação de bens, que a Receita Federal, né, os bancos costumam fazer, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital, né, que são de natureza financeira mesmo. Ok? Aqui a gente tem a classificação, né, no demonstrativo contábil. Esse código é a rúbrica de cada conta. É uma questão de organização, né, dos demonstrativos. Então, você já sabe que a rúbrica 1.000, 1.00.0.0 é em relação a receitas correntes. E daí para baixo é 1.1, 1.2, 1.3 e assim por diante, né? Cada tipo de receita. Então, a primeira receita é de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Elas fazem parte da receita tributária. Depois vem as contribuições. Então, são demais contribuições exceto a contribuição de melhoria. O que é contribuição de melhoria? Por exemplo, o governo realiza uma obra pública que vai beneficiar todo o entorno dele, vai valorizar imóveis, os comércios vão ter mais fluxo de veículos, então eles vão oferir mais lucro, vão gerar mais emprego, mais renda. Então, isso aí beneficia o setor privado, a sociedade. E esse ganho ele pode ser cobrado como uma contribuição de melhoria da sociedade para pagar para o governo. Na prática, isso é muito difícil de ocorrer de forma direta, porque não tem como você calcular o quanto realmente, né, enquanto em valor monetário, aquela obra pública contribuiu para o aumento de receita, ou valorização de algum patrimônio. O que acontece é que naturalmente o mercado ele vai ajustando esses preços para cima e as empresas vão pagando mais ICMS, por exemplo, mais encargos sociais dos trabalhadores que contrataram a mais, e os donos de imóveis vão pagando, vão recebendo essa valorização e pagando mais IPTU. Né? Eles incorporam essa valorização, pagam mais IPTU e pagam mais imposto também na hora da venda, né? Então, de alguma forma, isso retorna depois para o caixa do Estado, mas não necessariamente como uma contribuição de melhoria, né? Mas é um instrumento que pode ser utilizado em algum momento. A 1.3 seria a receita patrimonial, então aquelas, né, que fazem parte, são receitas de capital, né, de juros, dividendos, elas vão se originar, então, de algumas áreas, né, como, por exemplo, 1.4, a receita do setor agropecuário, agricultura, pecuária, silvicultura, da receita industrial, da indústria de minério, de transformação, de construção, serviços industriais e utilities. E que é utilities, né? São serviços de utilidade pública, de água e saneamento, petróleo e gás, energia elétrica, telecomunicações. A receita de serviços, que são das atividades comerciais, transporte, comunicação, serviços em gerais, né? Serviços educacionais, dentre outros. O ponto 7 são as transferências correntes, que eu falei para vocês que ocorrem, né, entre os órgãos governamentais e entre o próprio órgão governamental, para suprir alguma despesa corrente. E outras receitas correntes, né, de dívida ativa, de algumas multas, enfim. Multas de trânsito, por exemplo. No item 2, é uma continuação, né? Só que eu precisei quebrar aqui por conta do slide. A conta 2.0 é receita de capital. Então, aqui todas são receitas correntes, certo? E aqui todas são receitas de capital. Aí entra 2.1, operações de crédito, 2.2, alienação de bens, 2.3, amortização de empréstimos, transferência de capital e outras receitas.
professora está meio confuso, como que eu separo o que é corrente? Parece que tudo é corrente, né? Mas não, o que é de capital é bem específico, né? Por exemplo, quando você tem algum financiamento feito pelo governo, ele recebe um juro daquela operação de crédito. Ele recebe um principal e um juro. Então, os recursos do principal, elas são operações de crédito, tá? A da alienação de bens, títulos, entre outros, entra aqui. Como assim alienação de bens? O governo ele pode alienar alguns bens para poder receber, né, ter entrada de caixa. Ele pode emitir títulos públicos para ter entrada de caixa também. São formas de se financiar, não necessariamente pelos tributos. Quando ele amortiza, né, quando há amortização de algum empréstimo, ele recebe essa amortização. Só que aí, lá na despesa, tem que estar o equivalente, né, o mesmo valor, na despesa de capital, certo? Bom, essas são as classificações. Agora nós vamos para as etapas. Para você realizar a execução da receita, você passa por algumas fases. Primeiro, a, a previsão é uma estimativa, né, para compor o processo orçamentário, que é previsto na Lei do Orçamento 4.320/64, e que precisa de aprovação do Legislativo para criar a lei orçamentária para o próximo exercício fiscal. Então, como que normalmente se realiza as estimativas? Como eu mencionei anteriormente, é feita né, você pega um histórico aí dos últimos 3 anos de arrecadação, arrecadação e outros tipos de receita também, todas entram na conta, e considera a conjuntura econômica nessa estimativa, né, nessa previsão. E aí você faz o lançamento dessa estimativa. Tem literatura que traz um segundo aqui, né, um intermediário entre a previsão e a arrecadação, que é o lançamento dessa receita, que é a efetiva descrição da estimativa de receitas, tá? O lançamento contábil. O segundo passo é a arrecadação. Então, aí o governo emite as guias, né, de pagamento de tributos, multas e dos créditos que vão ser direcionados para o Tesouro. O efetivo recolhimento, que é a última fase, que daí sim entra nos caixas do governo, no caixa do governo, que é o Tesouro Nacional. Pode ser feito também por meio de banco oficial, que normalmente é o Banco do Brasil, que recebe tributos federais, e a Caixa, que recebe empréstimos e outros, tá? Então, divide-se entre alguns bancos oficiais, tá? Normalmente é o Banco do Brasil. Vocês veem que todo pagamento de tributo federal, a guia é do BB, né? Do Banco do Brasil. E o Tesouro é o principal. Deixa eu só colocar na bateria aqui. Pronto. Então, o Tesouro é o principal órgão que faz o recolhimento, né, em si. Então, passa-se, né, aquele valor que é recebido ali nas guias de recolhimento para o Tesouro. E aí, o Tesouro Nacional é que vai direcionar esses recursos, tá? Então, quando vocês tiverem alguma dúvida em relação aos recursos, vocês podem entrar no site do Tesouro Nacional. Existem todas as informações, né? A premiação, ó, Prêmio Desafio Fiscal Inovador 2024, toda a regulamentação, né, que tem alteração, vocês conseguem ver os números do Tesouro, tem os dados abertos, então a gente consegue ver, ó, por exemplo, o estoque da dívida pública, nós vamos trabalhar mais para frente, né, na aula de déficits e dívida pública. Então aqui, ó, vocês conseguem, ó, transferências da União, o CIAF, manuais da contabilidade, séries temporais, vocês conseguem ter uma série de dados aqui, de relatórios, né, de boletins, para que nós vamos vendo ao longo da disciplina também, né, para que vocês possam usar essas estatísticas, certo? Bem interessante, né, porque os próprios órgãos do governo divulgam nos sites, então a gente tem bastante informação à disposição. Esse slide, então, eu deixo como complemento. O vídeo do professor Sidney Lopes também coloquei lá no Moodle para vocês o link.
Então, vocês pausam a aula aqui e assistam o vídeo, ok? Para complementar a minha explicação. O Ministério da Economia, ele divulga periodicamente, né? Uma vez ao ano, o orçamento com as suas receitas previstas para o próximo exercício fiscal. Então, vocês conseguem encontrar no site do Ministério do Planejamento, que entrou em vigor de novo em 2023, né? Então, aqui ele vai explicar sobre o orçamento público, o PPA, LDO e a LOA, que a gente comentou também. A gente não entra muito nesses três instrumentos de planejamento, porque aí seria a disciplina de orçamento público, certo? Mas a gente sempre vai falar desse conjunto de instrumentos. E aí você tem todas as legislações, ó, que interessante, né? E os orçamentos anuais. Então a gente já tem aqui, ó, o orçamento está sendo preparado para 2025. Então vocês conseguem consultar os orçamentos, a lei orçamentária anual do governo, aqui é tudo em direção à União, né? Em relação à União. Como que eu consulto isso a nível municipal e estadual? Aí é no site da própria prefeitura, do próprio governo do estado. Ele vai direcionar, né, para os sites das secretarias, enfim, certo? Ah, eu fechei a aula. Abri novamente. Pronto. Ok. A gente vai falar também das transferências, né? O que são essas transferências? São formas, né, dos governos passarem recursos de forma inter e intragovernamentais. Então, a gente tem fundos, por exemplo, fundos de repasse dos estados, dos municípios, e a forma que a União faz esses repasses, tá? Repasses da União, então, são o Fundo de Participação dos Estados e Distrito Federal. Quais são as alíquotas, né? 21,5% os percentuais. 21,5% da arrecadação do imposto de renda vai para esse fundo e 21,5% do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Então, são tributos federais que entram nesse fundo de participação dos estados e do Distrito Federal. E o repasse aos municípios, como que funciona? 25% do ICMS arrecadado, né, nos estados é repassado aos municípios e 50% do IPVA. Também depende do município em que aquele veículo é licenciado. Então, aí você garante uma proporcionalidade também, né? Quanto maior o número de veículos licenciados naquele município, mais ele vai receber de IPVA. Bom, como que eu consulto esses dados? Então, eu deixei aqui para vocês o do repasse da União, o Fundo de Participação dos Estados. Aqui tem um resumo, né, das transferências intergovernamentais. E aí vocês conseguem consultar isso atualizado. Ó. A última atualização foi em 12/8. Tá carregando no computador. Pronto, agora sim. Então, tem bem atualizado. Vocês podem filtrar por ano, por estado, por município, e aí vocês conseguem ter o valor repassado, né? Aqui tem um montante total desse valor repassado. Aí vocês podem consultar o tipo da onde saiu, né? Então, em relação a royalties, ao Fundeb, por exemplo, imposto de importação, exportação, enfim. Que vocês podem ir correndo aqui o cursor, ó, e verificando quanto que passa de cada valor repassado por transferência, né? Então, aqui do Fundo de Participação dos Municípios, é em torno de 1 trilhão. E do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, é em torno de 1 trilhão 188, certo? Tem como você ver também por estado, né? E as suas cidades, então vocês conseguem filtrar aqui pelo mapa também, certo? Então é bem interessante, tá? Vocês consultarem. No Power BI,
Vamos ver se eu consigo acessar aqui. Ah, tem que fazer o registro. Ok. Então, dá para fazer o registro, tá? Gratuito. E aí vocês conseguem acessar o Power BI, que essas informações, elas vão... Conforme você vai mexendo na informação, ela vai transformando os outros dados, certo? E aí, o Fundo de Participação dos Municípios, eu deixei o site da FECAM, né? E aí vocês conseguem ver essas transferências para os municípios. Então, eu posso filtrar por município, por mês, certo? Por período, né? Eu posso olhar aqui, então, 2023, 2024 e fazer comparações, ok? Beleza. Bom, agora a gente começa a parte do capítulo 4 do professor Riane. Então, a gente já falou dessa parte mais contábil, de classificação e etapas. E agora nós vamos entender realmente a parte das finanças públicas, né? De como que a gente pensa a partir de financiamento dos gastos públicos. Bom, primeiro, um sistema tributário, como que ele deve funcionar, né? Na prática, a gente pode ir alterando esse sistema tributário. Não existe essa autonomia de municípios, estados e governo federal de alterando essa estrutura. E a partir dessas alterações, independente delas, né? Se elas vão ser feitas ou não, em que grau, em que magnitude, o sistema tributário, ele precisa cumprir a sua missão, né, de ser o principal instrumento de política fiscal do governo. A maior parte da receita do governo é a arrecadação. Então, a política fiscal, o que é a política fiscal? Nós vamos estudar mais para frente. É você olhar para um lado a arrecadação, a receita, e por outro lado as despesas, os gastos públicos, para você fazer uma correta gestão desses recursos, inclusive a gestão da dívida pública. Esses são os instrumentos de política fiscal. E o principal é o sistema tributário, a arrecadação. Bom, aí o próprio livro ele faz algumas perguntas, né, que a gente precisa pensar. Qual seria a melhor estrutura tributária para o nosso país e para a nossa sociedade? Então, para olhar todos os interesses, né, não só do Estado, mas também da nossa sociedade, para não pesar tanto para a sociedade pagar esses tributos. Quais as consequências de determinados tributos para as diversas classes da sociedade? A gente sabe que tem uma estratificação por classe social, nível de renda. Então, você precisa pensar nos impactos dessa tributação para diferentes classes de renda. Quais são as classes mais afetadas? Em qual classe você tira mais poder de compra quando você tributa mais? Quando você tem uma carga tributária maior? Quais são os serviços oferecidos pelo setor público que deveriam ser tributados de forma direta ou não? As alíquotas dos tributos devem ser as mesmas para todos os bens e para todos os indivíduos? Ou elas deveriam ser diferenciadas? Para bens de luxo, bens supérfluos, deveriam ser alíquotas mais altas? Então, como que essas alíquotas são pensadas? E como deve ser distribuída a carga tributária entre produção, consumo, renda, riqueza e propriedade? Porque são as fontes, né, de tributação. Ó. Nível de produção, nível de consumo, nível de renda, nível de riqueza e o patrimônio, propriedade, né, da população. Então, vamos lá? O financiamento, então, do gasto público, ele vem de 4 fontes. Né? Você entende como a principal arrecadação. Então, tá aqui, a tributação é a mais recomendada. Também por meio dos empréstimos, que eu mencionei para vocês, né? O governo realiza empréstimos. Ele emite títulos públicos e recebe aquele valor em caixa no governo. Existe uma questão chamada política monetária. Algumas vezes, quando o governo quer frear um pouquinho a liquidez da economia, né, quer tirar o dinheiro de circulação para conter a inflação, o que ele faz? Um mecanismo dele é resgatar esses títulos públicos. Então, ele compra de volta. Aí, o que ele faz? Ele joga dinheiro na economia. Então, ele aumenta a liquidez do sistema. E, por outro lado, para ele reter essa liquidez, para conter a inflação, ele lança títulos públicos. Quando ele lança esses títulos públicos, esse valor entra como uma receita no caixa dele. Mais para frente, ele vai pagar os juros, o valor que é correspondente ao que ele prometeu, né, na compra e na venda daquele título. E também pela emissão de moeda. Emitindo moeda, também há uma receita, né,
uma forma de financiar o setor público. Claro que isso tem um custo, então é uma forma cara de se financiar a economia. A forma mais fácil, mais utilizada, digamos assim, seria a tributação. Porque empréstimos nem todos fazem empréstimo. Títulos públicos, nem toda a população compra título público do governo. Emissão de moeda custa caro, né? E pode gerar inflação também. Então, a tributação é a forma mais viável, digamos assim, né? Claro que as outras também podem ser utilizadas. A tributação, então, como principal instrumento de financiamento, né? É um instrumento pelo qual os indivíduos tentam obter recursos coletivamente para satisfazer as necessidades específicas da sociedade. Por quê? Saúde pública custa muito caro. Educação pública. Então, o governo precisa arrecadar de toda a sociedade para pagar essa conta. Quando nós estamos estudando na UDESC, na universidade pública, nós estamos tendo recursos que vêm do pagamento de impostos por toda a sociedade, de tributos. Né? Então, são volumosos montantes que não tem como você financiar de forma individual. Então, o governo arrecada nesse volume grande e ele é que realiza essa despesa pública. Em geral, a gente precisa que o sistema de tributação tenha 4 pontos básicos. Vamos lá. Primeiro, obter receitas para financiar os serviços públicos. Você precisa ter receita, senão você não tem gasto público. O gasto público também gera renda e riqueza, né? Você também faz a economia circular. Houve uma época que se falava, né, que na década de 60, mais ou menos, no governo de JK, no governo de Vargas, né, em 50, a gente precisava expandir o crescimento da economia. E aí foi feito isso por meio da expansão de gastos públicos. Então, você contratava uma pessoa para abrir o buraco, outra para trás para fechar na sequência. Só para você gerar emprego, gerar renda. Mais ou menos nesse sentido, né? Você tem que ter receita para financiar os serviços públicos e o contrário também é verdadeiro. Segundo, taxar cada indivíduo de acordo com a sua capacidade de pagamento. Imagine, você precisa pensar que existem pessoas que têm uma renda mais baixa, existem empresas que têm uma capacidade de pagamento menor de tributos. Você vai tributar de acordo com a capacidade de pagamento delas, né? Como diferentemente de pessoas que têm recursos sobrando para pagar mais tributo, podem contribuir mais com a sociedade, empresas maiores, né? Também podem contribuir mais. Terceiro, dever de universalidade dos tributos. O tributo tem que ser universal. Ele não pode distinguir o indivíduo na mesma situação. E quarto, o recolhimento dos tributos ele precisa ser de uma forma simples, né? De forma a minimizar sua interferência no sistema de mercado. Então, se essa interferência é muito grande, você torna o mercado ineficiente. Então, para cumprir tudo isso, a gente vai ver alguns princípios da tributação. Vamos lá. Primeiro, o princípio do benefício, né? Cada indivíduo vai pagar tributo de acordo com o montante que ele recebe, de benefício que ele recebe. Ah, professora, mas que difícil, né, de saber o quanto uma pessoa está utilizando a saúde pública. Ela vai ter que contribuir mais? Como que funciona isso, né? Quanto maior o benefício recebido, maior seria a contribuição. Então, o princípio do benefício vai associar a contribuição do indivíduo de forma direta do que ele recebe. Se ele usar mais o serviço público, ele paga mais imposto. Tá bom. E qual seria a segunda opção? Além desse benefício, porque eu não consigo mensurar efetivamente o benefício, né? Então, aí eu vou tributar conforme a capacidade de pagamento do indivíduo. Aí sim eu equalizo esse sistema. Então, conforme a capacidade, né, a habilidade de pagamento, o indivíduo vai pagar mais. E em relação à habilidade, né, indivíduos com habilidades iguais contribuem o mesmo. Indivíduos com habilidades diferentes têm um pagamento diferenciado. Quais são as dificuldades desse princípio do benefício? Existem os tais dos free riders, que a gente chama, né, que são os caronas. Então, é difícil conhecer a preferência dos indivíduos pelos bens públicos. Alguns vão de carona, né? Eles utilizam na carona. Por exemplo, iluminação pública é um bem público que é fornecido somente pelo Estado.
mas ele arrecada uma taxa para financiar esse gasto. Qual é a taxa? Normalmente é a taxa da COSIP. Então, tem uma taxa lá, taxa de iluminação pública na conta de energia. Quem que paga essa conta de energia? A unidade consumidora. Então, é a empresa como um todo, é a unidade consumidora de uma residência, independente de quantas pessoas utilizam ela. E essas pessoas estão utilizando a iluminação pública por igual? Nem sempre. Então, tem como eu mensurar o benefício que cada uma está tendo ao pagar essa taxa? Não. Então, essa é uma grande dificuldade. Tem alguns que vão na carona, por exemplo. Imagine que eu tenho uma família e só eu pago a conta de energia, só sai do meu bolso. Mas as 4 pessoas da família utilizam o sistema de iluminação pública de forma igual, mas só eu pago. Só um quarto dessa família paga. E aí? Será que o benefício está sendo igual mesmo em relação ao que eu estou pagando? Né? Por exemplo, como ficam os indivíduos que não têm renda? O governo seria ineficiente se uma vez que uma parcela da população receberia benefícios? É o outro lado da dificuldade. Então, o pessoal que paga a tarifa social, quem não paga essa taxa de iluminação pública, não poderia utilizar? Quem vai de carona no pagamento também não poderia utilizar a iluminação pública? Não é assim, né? Essa é uma grande dificuldade. A gente não pode deixar a parcela da população que não paga não receber os benefícios, uma vez que é um serviço coletivo, é de uso público. Mesmo que eu tenha um plano de saúde, eu posso utilizar o Sistema Único de Saúde alguma vez. Mesmo que eu tenha condições de pagar uma universidade particular, eu posso concorrer a uma vaga e optar pela universidade pública. Aí já entra senso de justiça e outras questões, mas enquanto cidadão que paga impostos, eu posso utilizar. Mas será que quem não está pagando ou está pagando menos também não pode utilizar? Pode utilizar, né? Então são questões bem complicadas, né, que a gente precisa pensar quando a gente fala de princípio de benefício. E aí, em relação à capacidade, né, habilidade de pagamento, qual que é a dificuldade? Você distribuir esse ônus da tributação entre os indivíduos de acordo com a sua habilidade de pagamento, que é a sua capacidade de pagar, ou seja, seu nível de renda. Como que o governo pensa, né? Ele pensa numa equidade horizontal, por exemplo. Quando você tem a faixa 1 de renda entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio, por exemplo, tá? Tô chutando aqui. Você tem indivíduos A e B. Você coloca eles na mesma faixa de renda, então eles pagam o mesmo tanto de tributo. Quando você vai para uma próxima faixa de renda ali entre, vamos dizer, 5 e 6 mil reais, 3 a 5 salários mínimos, né? Você tem indivíduos C e D. Eles não vão pagar da mesma forma que A e B. E assim por diante. Então, a equidade horizontal é nesse sentido, de colocar todos numa faixa de renda. A equidade vertical, o sistema ele vai ficando mais justo, porque eu vou escalonando esse pagamento, né? Os indivíduos vão ser beneficiados pelos serviços públicos, mesmo que eles não tenham pago tributos, mesmo que eles não tenham capacidade de pagamento. Aí eu divido com a sociedade esse benefício, né? Esse serviço público, certo? Voltando aqui um pouquinho, a cobrança de impostos no sistema tributário ideal seria onerar quem tem maior capacidade de pagamento, né? Tentando deixar esse sistema equalitário. O que é equidade, né? Deixar igualitário. Não é tratar todos por igual, é tratar com equidade. O que é isso? Vou dar um exemplo de uma palestra que eu assisti na UDESC no SESC no passado, e a professora que apresentou, ela mostrou um exemplo bem claro de igualdade e equidade. Né? Tinha uma figura de um muro, o muro tinha, vamos imaginar que o muro tinha 1,70 m. Né? E aí, para você colocar de forma igual, você vai colocar as pessoas na mesma posição. Então, você tem o muro de 1,70 m e as pessoas estão ali na base do muro, na calçada, né? Aí existem pessoas de 1,20 m, de 1,30 m, 1,40 m, tem pessoas na cadeira de rodas, tem, né, crianças, idosos que têm uma estatura baixa, e aí você tem aqueles mais altos, que tem 1,70 m, 1,80 m, 90 m. Essas pessoas de 1,70 m para cima, elas vão visualizar além daquele muro.
As demais pessoas não vão visualizar, só que você está tratando elas de forma igual. Você está deixando elas nas mesmas condições. Quando você trata de forma equalitária, né, com equidade, você tem o mesmo muro de 1,70 m. Vou voltar aqui para a tela. E você coloca, por exemplo, para as pessoas mais baixas, uma escada da diferença da altura delas para o muro. Então, elas conseguem observar além do muro. Para a pessoa de cadeira de rodas, você coloca um sistema em que cria uma alavanca para aquela cadeira de rodas que fique do tamanho ali do muro. Então, você coloca as pessoas menores, de menor estatura, ou que tem alguma dificuldade, né, de se locomover, para conseguir alcançar além dos 1,70 m. Você dá condições delas terem equidade com aquelas que já enxergam o muro, por ter a sua própria condição, né, de altura a mais do que 1,70 m. Então, você não priva ninguém de olhar além do muro. Isso é equidade. Bom, o sistema tributário, então, ele também deve ser estruturado para interferir o mínimo possível na alocação de recursos na economia. Como assim? Se a gente for entender a parte econômica, né? Como que funciona uma renda disponível? É aquela renda que eu tenho enquanto indivíduo, do meu salário. Então, eu, professora Renata, eu tenho o salário da instituição X, Y, Z, tenho várias remunerações. Aí eu pego esse pacote de remunerações, é o meu salário. Tô chutando, né? Tô imaginando. Ok, esse é o meu salário. Desse salário, eu vou pagar uma parcela de imposto de renda. Se eu for servidora pública, eu já pago direto na fonte, né? Então, eu pago uma parcela de imposto. Se eu consumir, eu pago imposto sobre o consumo. E se eu optar por poupar, eu posso deixar como uma reserva de caixa ou então investir esse recurso. Então, eu posso fazer três coisas com meu salário, com minha receita financeira. Eu posso consumir, poupar e investir, e aí eu preciso pagar impostos, porque o imposto, o tributo, ele é compulsório, ele é obrigatório, não tem como eu dizer eu não quero pagar, não quero contribuir, não. Se eu sou uma cidadã brasileira, eu preciso contribuir com o Estado brasileiro, é uma obrigação, tá bom? Então, eu posso ter essas três escolhas. Se o imposto, a carga tributária sobe muito, tanto sobre a minha renda, quanto sobre o meu consumo e sobre o meu patrimônio, daquilo que eu investi, digamos que eu tenha investido em ações, tenha investido uma parcela em imóveis, então eu preciso pagar imposto sobre esse patrimônio. Em algum momento eu vou pagar na venda das ações, no recebimento de juros sobre capital próprio, na venda do imóvel e assim por diante. Se o governo aumenta essa carga tributária, ele me onera demais, porque a minha renda disponível vai ser menor. Vou ter uma renda disponível menor para eu consumir e poupar e investir. Então, você vê que a formação bruta de capital fixo aí da sociedade, ela se reduz, a estrutura de patrimônio se reduz, a geração de riqueza, o nível de atividade econômica se reduz. Então, o governo ele vai estar onerando o setor comercial, o setor econômico, privado, a sociedade, né, como um todo. Então, ele tem que interferir de forma menor possível nesses recursos da economia, porque ele não causa ineficiência no funcionamento do sistema econômico. Aí a gente fala do princípio da neutralidade, né? De ser neutro nesse sentido. E aí a gente tem o princípio da simplicidade também. Ele deve ser simples. Ele deve ser de fácil entendimento para os agentes econômicos para pagar esses tributos. São simples no país? Aí a pergunta que eu faço para vocês, né? São simples. Pensem aí. Tem empresas que têm uma dificuldade de entender o que elas precisam pagar e por que elas estão pagando aquilo de tributos. A contabilidade vai emitir as guias e direcionar, você tem que pagar isso, pagar isso, pagar isso. Mas, de fato, por que eu estou pagando isso, né? Eu escuto bastante de empresários, né? Por que eu estou pagando esse tributo? Para que serve? Então, será que é de forma simplista? O ideal, o sistema tributário ideal tende a deixar de forma simplista. Ou seja, você reduzir. O que o governo fez em 2019? Ele criou o advento da MEI, né, o microempreendedor individual.
A MEI, ela tende a facilitar esse processo. Você emite uma guia por mês e você paga o tributo de um valor só, R$ 75,60 que está agora. E essa DAS, né, é uma guia que reúne todos os tributos. Então, o MEI não precisa se preocupar em pagar mais tributo do que isso. É esse tributo que ele paga. Agora, se ele faturar, aí sim, ele vai emitir nota, aí, dependendo do valor, até ele pode pagar algum tributo a mais, né? Agora, para as empresas de capital fechado e de capital aberto, né, maiores, de outra estrutura, de outro regime contábil, aí elas têm mais tipos de impostos para pagar, né? Não é tudo simplificado numa guia só. Então, a reforma tributária também veio, a gente vai discutir isso mais para frente, para simplificar também esse sistema, né? Tentar reunir vários tributos numa guia só. Ok? Então, vamos para frente. Bom, a gente tem diferentes competências tributárias, né? A gente tem a tributação da União, dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, quais são os tipos de tributação da União? Imposto de importação, imposto de exportação. Aqui não é dois, tá? É I, é duas vezes a letra I. Imposto de importação. Aqui é o IE, imposto de exportação. Imposto de renda, o IR, o IPI, que são produtos industrializados. Quais produtos? Eletrodomésticos, né? Que a gente chama de linha branca, os veículos. Sobre operações financeiras, o IOF, então quando realiza um empréstimo, paga o IOF, por exemplo. Imposto sobre a propriedade territorial rural, que é o IPTR, então é o imposto sobre o patrimônio. Territorial rural. Empréstimos compulsórios, aqueles empréstimos que são obrigatórios para empresas e pessoas. Taxas, contribuições de melhoria, que eu expliquei antes para vocês, e contribuições sociais. A gente não paga lá no PIS, COFINS, né? A gente não paga a contribuição social lá do Sistema S, então entra como essa contribuição social, tá? É sempre para a União. Qual que é o banco oficial da União para receber? O Banco do Brasil. Tributação de estados e Distrito Federal. Então, a gente tem o ICMS, né, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Cada estado e o Distrito Federal tem autonomia para decidir o valor da alíquota. O ITCMD, que é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes, né? Ou quando você faz uma doação de bens. Quando você abre inventário, você paga o ITCMD. Quando você faz uma doação em vida de bens ou direitos para terceiros ou para herdeiros, você paga o ITCMD. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, a gente já está super acostumado, né, com o IPVA. Demais taxas, contribuições de melhoria e aquela contribuição que é cobrada dos servidores públicos para custear os seus benefícios previdenciários. Tributação de municípios. Então, a gente tem o ISSQN. Quando você emite uma nota pelo portal do município, da prefeitura, você já vê a alíquota ali de cobrança. Então, cada município tem sua alíquota. Imposto sobre a propriedade territorial e predial urbana, aí o IPTU é do município. O imposto ITBI, né, sobre a transmissão interviews de bens imóveis. Você paga lá o ITCMD e paga o ITBI para o município. Taxas, contribuições de melhoria e as contribuições dos servidores municipais para custeio de seus benefícios previdenciários. Vocês sabiam, pessoal, de todos esses tributos e essa separação entre municípios, estados e governo federal? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte da tributação. Então, eu deixei o link aqui para vocês acessarem aos artigos 145 a 162, perdão, da legislação, né, da Constituição Federal de 88. Esses artigos vão delimitar os princípios gerais do sistema tributário nacional. Então, vamos observar juntos aqui. Deixa eu ver se está tudo aqui com a gravação. Beleza. Então, do artigo 145, né? Os princípios gerais. A União, Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. Então, ele é meio que padronizado, né, pela legislação.
Claro que cada ente tem sua autonomia, mas precisa seguir essas instruções gerais. Primeiro, impostos, depois taxas e terceiro, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas, como expliquei para vocês. As taxas são em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização dos serviços públicos específicos e divisíveis que são prestados ao contribuinte ou colocados à disposição. Então, quando você paga uma taxa é porque você utilizou aquele serviço. Você não vai pagar se você não utilizar. Diferentemente de impostos, que você paga, mas não necessariamente você utiliza. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e vão ser graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Olha aí, está seguindo ao princípio, né, da capacidade de pagamento, certo? Então, ele é facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade aos objetivos. Cabe à lei complementar, o artigo 146, dispor sobre os conflitos de competência entre União, Estado, Distrito Federal e os municípios, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar e assim por diante, tá? Depois vocês deem uma lida geral aqui. Aqui fala, né, da arrecadação, fiscalização e cobrança, que pode ser descentralizado, ou seja, compartilhado entre os diferentes entes federativos, tá? Então, vai até o 162, né? A gente fala das limitações do poder de tributar, então você não pode tributar de qualquer forma ou qualquer valor, não é assim, né? Você precisa ter uma legislação instituindo porque você aumentou, porque você instituiu, colocou aquele tributo em vigor. Ela tem que ter discussão, tem que ser aprovada, tem que passar por consulta, né, da sociedade, por exemplo, uma Câmara de Vereadores, né, pelo Poder Legislativo. Então, você precisa ter discussão antes de você aprovar essa lei, certo? A seção 3, né, do 153 para frente, é sobre os impostos da União, como eu mostrei para vocês ali, tá tudo na legislação. 155 para frente é dos impostos dos estados e Distrito Federal, também está aqui aqueles que eu passei para vocês no quadro anterior. E dos impostos dos municípios do 156 para frente, tá? Aí a gente 156 apenas, né? A gente fala das repartição das receitas tributárias, como que cada ente federativo recebe esses tributos, essa receita, certo? E o último artigo ele fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm que divulgar até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados. Ou seja, tem que prestar conta dos recursos recebidos, certo? Então, precisa dar uma olhadinha nessa legislação, tá bom? Na própria Constituição, né? Ah, categorias de tributação. A gente separa em duas categorias, os tributos diretos e os tributos indiretos. A diferença básica entre eles está na maneira como eles afetam os indivíduos na sociedade, de forma direta ou indireta. Como assim? De forma direta, né? Imposto de renda, IPTU, IPVA, eles afetam o meu patrimônio, o meu consumo e a minha renda. Então, ele incide sobre esses rendimentos, renda e riqueza dos indivíduos de forma direta. Eu preciso pagar o imposto de renda de acordo com a renda que eu recebo, é direto. Agora, indireto é sobre o consumo. Eu não pago ele em primeira ordem, eu pago ele no final, no preço final. Então, muitas vezes, você vai embutindo o que a indústria pagou com o que o distribuidor pagou com o que o comércio pagou. E aí você paga no preço final. Isso tudo está no preço final do bem ou do serviço que os indivíduos adquirem. Então, o IPI, ICMS, ICS, né? Você paga sobre o teu consumo. Então, direto é sobre a renda e o patrimônio, e indireto é sobre o consumo. Essa é a divisão bem clara. Se a categoria tributos diretos tem uma participação maior, o sistema, então, é o da habilidade de pagamento. Por quê? Conforme você tem maior renda e patrimônio, você contribui mais para a sociedade. Agora, se a gente tem uma maior participação no sistema dos tributos indiretos sobre o consumo, você está onerando
não pela capacidade de pagamento, né? Você está onerando a população a pagar pelo aquilo que ela necessita consumir, às vezes que é simplesmente o básico. E aí, o que vocês acham? Se a nossa participação relativa é de tributos diretos ou indiretos? Vou deixar a questão para vocês pesquisarem, tá? A gente fala de carga tributária, né? Vamos olhar esse link juntos. Esse estudo do IBPT, o Instituto, né, Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele observa o IDH de 2024 frente ao PIB, tudo isso, né, em relação à carga tributária. Então, divide-se, né, a carga tributária em razão do PIB vezes o IDH. Esse cálculo, ele tende a ser um cálculo, né, do índice, o IRBs, que ele vê o retorno de bem-estar à sociedade pelo pagamento dos seus tributos. Olha que interessante, né? E aí consegue comparar alguns países. Vocês podem acessar o estudo aqui, tá? Depois vocês dão uma olhadinha no link e verifiquem o estudo inteiro, que tá um resuminho, tá? O Brasil, então, ele continua sendo o país que tem o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade entre os 30 países com maior carga tributária. Olha o que é isso, né? A Irlanda é a líder pelo sexto ano consecutivo, que tem uma boa gestão dos recursos públicos, seguida pela Suíça, Estados Unidos, Austrália e Coreia do Sul, ou seja, países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento eles sofrem muito, né, para se classificar nesse ranking de boa gestão de recursos públicos. Então, ou seja, eles têm uma alta carga tributária e um baixo retorno para a sociedade. Em 2022, a Irlanda manteve-se no topo. A carga tributária era de 20,90% e o IDH de 0,95%. O IDH, né, mais próximo, quanto mais próximo de um, melhor. Melhor a qualidade de vida naquele país. O Brasil permanece na última posição entre os 30, né, com arrecadação alta e péssimo retorno, ficando atrás de outros países sul-americanos, né, como Uruguai e Argentina. O Chile não está no ranking porque ele tem uma carga tributária mais baixa. O Chile é diferente o sistema, né? Certo? Então depois vocês deem uma olhadinha no estudo, bem interessante, né? Mas só para vocês terem uma ideia de que o Brasil não está bem na fita, né? Ele tem uma alta carga tributária, em torno de 27%, e o retorno para a sociedade, para a população é baixo. A gente tem diversas razões para entender isso. Outra informação importante é que o brasileiro trabalha 150 dias só para pagar os seus impostos. E aí a gente compara com outros países, né? No Brasil aqui é 151 dias. Vamos olhar nossos vizinhos aqui, a Argentina, né? 141 dias, está na nona posição. A Dinamarca, França e Suécia estão em primeiro, segundo e terceiro. Então você trabalha mais dias para pagar tributos lá. Só que a carga tributária é menor do que a do Brasil. E aqui a nossa carga tributária, uma evolução aí de 1990 até 2023, feito pelo Observatório Fiscal, eu escrevi social, é fiscal, tá? Perdão, da FGV. Nesse site também do Observatório Fiscal da FGV, eu deixei lá no final dos slides para vocês o site. Vocês têm bastantes dados e informações para quem quiser estudar mais, escrever artigos, fazer de repente o próprio TCC, né, a respeito de política fiscal, de carga tributária. Nossa, tem muita informação, muitos estudos. Então aqui a gente vê a linha do tempo, né, a linha temporal aqui de carga tributária. A gente vê que em 1990, na década de 90, há 33 anos atrás, 34 anos, a carga era mais alta, né? Era alta, de 29%. Depois, em 91, a gente teve uma redução para 23%. Em 94, quando a gente teve uma inserção do Plano Real, uma estabilização maior da economia, a gente volta a subir essa carga tributária para financiar, de fato, né, esse sistema. E a gente vai tendo picos de alta e de baixa, né? A gente tem uma evolução de novo na nossa carga tributária aí de 96 até 2002, tem uma
num leve declínio, 2002 para frente aumenta de novo. Eu tinha falado de 27%, tá muito mais do que isso, né? Hoje a gente tem uma carga tributária de 32,44%. O que vocês acham? Muito alta, né? Onera bastante a população, a sociedade. Infelizmente. Bom, existem diferentes sistemas de tributação. A gente tem o proporcional, o progressivo e o regressivo. Proporcional é um sistema que a gente tem carga tributária aplicada com proporcionalidade ao nível de renda da sua sociedade, da sua população. A carga tributária aplicada, por ser igual nos diferentes níveis, ela representa um valor relativo do imposto a ser pago, igual, né, do mesmo valor, para as diferentes classes de renda. É o nosso sistema? Não, né? A gente não tem um sistema, no geral, que cobre o imposto conforme a classe de renda. Mas a gente tem uma mescla entre diferentes sistemas. A gente não tem um sistema só no país, tá? Não é só proporcional, ou só regressivo, ou só progressivo. Um exemplo do livro, para a gente entender melhor, é o sistema proporcional. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Isso. A gente pode ver aqui a aplicação do sistema de tributação proporcional em determinado país, conforme diferentes classes de renda, classe A, B, C e D. Então, no total, a renda aqui das classes é de 10 mil. A gente divide, né? A de menor renda bruta é a classe A de maior renda bruta é a classe D. O que é renda bruta? É antes de pagar impostos. Então, a gente tem um imposto aqui, que ele é proporcional a cada classe, cada faixa de renda, tá? Então, a primeira classe vai pagar os 10%, porque a alíquota é 10, né? Vai pagar os 10%, vai pagar 100 de imposto e vai sobrar uma renda líquida para consumo, poupança e investimento de 900. Então, a renda, o percentual de renda antes do imposto é de 10%. Ok, depois do imposto. Ainda depois do imposto, ela vai mudando, né? Por quê? Porque cada classe vai pagando de forma proporcional. Então, a primeira classe, a classe A, paga 10%, a classe B 20%, classe C 30% e a classe D 40%, né? A renda bruta acumulada de cada um deles e a renda líquida acumulada. Então, como que a gente pode ver aqui quanto que sobraria para cada classe, né? A distribuição da renda bruta e da líquida permanece inalterada, porque o sistema é proporcional. Então, mostra que é um sistema de tributação que não tem impacto sobre a distribuição de renda. Ele vai classificar de acordo com a faixa de renda, certo? Segundo, sistema progressivo. No sistema progressivo, quanto maior for a renda do indivíduo, maior a incidência de tributos para ele. Então, a carga tributária é mais elevada para os níveis de renda mais altos. Então, a progressão, né, do nível de renda paga mais imposto. Então, nesse sistema, como que a gente observa? Né? Um exemplo do livro. As mesmas classes com o mesmo nível de renda, agora as alíquotas são diferentes. Antes a alíquota era a mesma, era 10. Agora, a alíquota vai ser progressiva conforme o nível de renda. Então, a gente calcula o total do imposto, né, multiplicando a renda pela alíquota. Então, a classe A vai pagar 100, a classe B 400, a C 900 e a D 1.600. O que a gente está onerando mais aqui, né? A gente está onerando mais quem tem maior renda. Você veja que ela vai pagar 40% da sua renda para imposto. A classe C vai pagar 30%. Então, quanto mais renda você tem, mais você vai contribuir. Aí você consegue ver a diferenciação das alíquotas para diversas classes de renda, né? Quanto maior o intervalo de uma alíquota para outra, maior será o impacto da distribuição da renda e vice-versa. E a renda depois do imposto, então ela fica menor, certo? Bem menor, né? Proporcionalmente menor? Não, progressivamente menor. E o sistema regressivo, né? Ele tributa
mais fortemente as camadas que vão suportar uma carga tributária maior. Então, uma estrutura tributária agressiva, ela piora a distribuição de renda. Quando a alíquota do imposto incide sobre o indivíduo mais pobre, ela é maior do que aquela que incide sobre o indivíduo mais rico. Então, a renda ela é distribuída a favor do indivíduo mais rico, não é um sistema com justiça, né, social. Vamos verificar o exemplo do livro, o mesmo nível de renda aqui entre as classes A, B, C, D, né? Cada classe, né, tem sua renda, então o mesmo nível anterior. A A tem 1.000, a B 2.000, a C 3.000 e a D 4.000. A alíquota agora ela é maior para quem tem menos renda. O sistema regressivo é ao contrário, né? Ele vai regredindo conforme você tem menos renda. Ele vai aumentando, desculpa, conforme você tem menos renda. Ele vai regredindo conforme você tem mais renda. Então, que sistema é esse, né? Ele favorece a concentração de renda. Sobra mais renda para quem tem mais, sobra mais, né, no final, renda líquida para quem tem mais renda bruta. Então, o pessoal da classe A aqui ficaria só com R$600 no final, depois de pagar os impostos, certo? O pessoal da classe B ficaria com 1.400, da C 2.400 e o da D, observa, ficaria com os 3.600. Sobraria mais para ele consumir, poupar e investir. Esse tipo de sistema é porque quem recebe mais vai pagar menos imposto para ele realizar mais investimento em bens de capital. Ele paga depois tributos de outra forma, né? Mas a gente favorece quem tem maior aquisitivo, poder aquisitivo. Quais são os efeitos da aplicação desses sistemas no sistema de tributação, tá? Os 3 casos anteriores, então, eles mostram que, em termos absolutos, indivíduos de classe de renda mais alta pagam mais impostos. Mas, quando a gente fala em participação relativa, aí é mais significativo do que os valores absolutos, né? Porque a gente depende do sistema. Se for regressivo, pobres que têm menor renda, né? Pessoas que têm menor renda, para pessoas pobres, pagam mais tributo. O peso relativo do tributo dependerá do sistema tributário em vigor, então. Então, por isso que é importante definir o sistema. No Brasil, a gente faz uma mescla, né, entre os sistemas. Então, no sistema proporcional, o percentual do imposto, da carga tributária, ele permanece inalterado, independente do nível de renda. No sistema progressivo, ele vai aumentando conforme aumenta a sua renda. Então, ele ajuda mais na distribuição de renda. E o sistema regressivo, ao contrário, ele ajuda a concentrar a renda nos mais ricos, porque eles pagam menos tributos. Tem uma curva, né, a curva de Lorenz, que explica a aplicação desses sistemas de forma gráfica. Então, aqui, a legenda, né? Essa curva que é inteira, né, contínua, representa o sistema proporcional. É proporcional, né? Então, você tem 25 de renda, você paga o percentual relativo a esses 25. Você tem 50, você paga relativo a esses 50. Você tem 75 e assim vai, certo? O progressivo, né? O primeiro tracejado mais fraquinho aqui. O progressivo, então, ele vai aumentando conforme o teu nível de renda aumenta. Você vai pagando mais. Então, aqui é o percentual da população. Então, quanto por cento da população paga mais, né? E o regressivo é o contrário. Tem um material aqui, eu acho que está aberto aqui, que eu vou passar para vocês, da curva de Lorenz, tá? Essa curva, só para explicar rapidamente, é um gráfico que vai explicar como que acontece a distribuição de renda na sociedade, como que ela concentra mais no sistema regressivo e como que ela distribui mais no sistema progressivo, tá? Então, ela vai explicar a relação de pessoas com renda, pelo menos tão elevada do que o valor e proporção de renda recebida por essas pessoas. Se a gente for explicar numa equação, né? Ela é representada pela L em função de P, da população, né? Que é a fração recebida pela PS, uma fração inferior da população, quando a população está ordenada
por renda de forma crescente, né? Ali, 25, 50, 100. Ela sempre vai ser positiva e convexa. E a gente tem a linha P, que é de perfeita igualdade, que aí corresponde a essa linha aqui, ó. OB. Se a gente voltar aqui no nosso material, é essa primeira linha aqui, né? Certo? Volta aqui. Quanto mais próxima a curva tiver dessa linha, mais igualitário é o sistema, melhor distribui renda. Então, nesse nosso exemplo aqui, ó, que a gente está olhando dessa curva de Lorenz, ela é mais próxima, né? Então, significa que distribui melhor a renda. E se ela fosse mais afastada, então concentraria mais a renda, tá? É interessante vocês darem uma olhadinha, porque aqui ele constrói, né? A partir dos dados, a gente não tem isso ali no livro, no material aqui, né? Então, aqui a gente consegue ver perfeitamente como que a gente tem cada distribuição e como que a gente entende isso na curva de Lorenz. Como que ela vai explicar essa distribuição, tá? Aqui ela demonstra uma desigualdade extrema. 100% da população está pagando imposto aqui. Quando a gente vai dividindo essa distribuição conforme nível de renda da população, a gente vai tendo essa linha verde aqui, ó, que é uma distribuição perfeita, né? Ela distribui a renda da população. Só claro, na prática a gente tem distorções, né? A gente tem essas três curvas aqui da distribuição A, B e C. A gente não tem uma distribuição totalmente perfeita e a gente não onera toda a sociedade para pagar os tributos. Tem uma parcela da sociedade que recebe benefícios, mas não paga tributos, certo? Bom, como que eu calculo a dependência financeira e autonomia do ente federado em relação à sua receita? Bom, a autonomia financeira é a capacidade que aquele ente federativo, né, o Estado, o governo federal, o Distrito Federal, os estados, os municípios têm para financiar suas próprias receitas. A gente consegue calcular isso, consegue ter um valor para a gente comparar um estado com outro, um município com outro. Então, a gente divide o total da receita pela receita daquele ente federativo em determinado período. Então, vamos fazer um exemplo para que vocês compreendam melhor. Então, vamos lá. Isso aqui está no capítulo 4 do livro. Deixa eu só verificar a página, só para vocês irem acompanhando junto, né? Porque daí essa partezinha de cálculo. Antes disso aqui, ele tem a explicação. E aí, esses dados foram pegos lá no site da FECAM, tá ok? Na página 129, tá? Em todas as curvas ali. E tem como a gente faz essa conta. Aí, na prática, tá? É o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. Dados de alguns municípios de Santa Catarina. Então, a gente vai verificar se eles têm dependência ou autonomia financeira. Vamos lá. Peguem a calculadora de vocês, né? Para vocês calcularem. Deixa eu mudar aqui a forma de apresentação. Vou pausar um pouquinho e já retorno. Então, pegando a calculadora de vocês, lá a gente vai fazer o cálculo juntos, tá? Como que eu calculo, então, o grau de dependência? RT sobre RP. O que é RP, né? Receita própria do município. E RT é a receita total. Então, a receita total seria 13.951.578,11 do município de Angelina. E a gente divide isso por 4.072.157,53. Então, vamos lá. 13.951.578,11 divididos
por 4.072.127.53. Novamente, onde que a gente pega esses dados? No site, esses são no site da FECAM, ok? 3,43, mais ou menos. E a gente vai fazendo essa conta para cada município. Já está aqui para vocês, tá? Então, a gente tem mais autonomia em estados que, vamos lá, quanto maior a proporção entre a receita total, né? Se ela for maior, se observar aqui que a receita total é maior que a receita própria, eu tenho maior dependência. Quanto maior, então, for esse índice, mais dependência eu tenho do sistema tributário. Eu tenho mais autonomia quanto menor o meu índice. Então, quais são as. A gente já esperava, né? Quais são as cidades que teriam menor dependência? Florianópolis, São José e Araranguá. Angelina e Cerro Negro, que são municípios menores, têm uma dependência maior. Tá, professora. Mas o que isso significa na prática? Certo? Na prática que a gente pode pegar isso e dividir pela renda per capita. Então, eu consigo observar isso conforme o tamanho do município, do tamanho da população. Aí fica mais correto de observar, né? Então, Angelina é um município que tem 4.998 pessoas, conforme o censo de 2016. Então, tem menos de 5.000 pessoas morando em Angelina. Claro que ela vai ter uma alta dependência, porque ela não tem arrecadação própria que compense, né, o que ela precisa gastar no município. Então, ela recebe no fundo de participação dos municípios. Já Florianópolis, que é a capital, né, tem 477 mil habitantes, mais ou menos, então ela tem uma receita própria maior do que as transferências que ela recebe, certo? A gente consegue dividir isso per capita e ter uma noção, por exemplo, vamos pegar Florianópolis, né? O grau de dependência dela é baixo, ela tem uma autonomia relativamente boa. Se a gente for olhar a receita própria dela por pessoa que vive no município, é de 240,59. Então, na média, né? Anualmente, cada pessoa da população paga em torno de R$ 2.140 de tributo para o município, para formar esses 1 milhão e 22 mil. Aliás, desculpa, 1 trilhão e 22 milhões. E aí, se a gente fala de receita total, né? Desculpa, receita de transferências, não da total. Total é a própria mais as transferências. A gente fala de 1.178,45. Então, a nossa transferência é menor do que da receita própria. Isso só confirma que uma população maior consegue ter um nível maior de contribuição também, tá? Bom, e a gente vai para a última parte do nosso tema, que é a análise horizontal e vertical, né? Como que a gente prepara o cálculo para essas análises em finanças públicas? Vamos lá. Aqui eu já te tenho os valores, né? Seria ideal que vocês calculassem, mas eu vou mostrar primeiro como calcula e depois eu vou deixar os exercícios para vocês fazerem sozinhos, tá? E aí eu coloco a resposta mais para frente. Então, a análise vertical, ela é sempre feita em relação ao total de um determinado item. Por exemplo, eu vou fazer a primeira análise das receitas correntes, depois das receitas de capital. Aí eu tenho o valor total. Por exemplo, quanto que eu tenho de receita corrente? Eu tenho 125,6 de tributária e 16 de transferências. Quantos por cento isso equivale do meu total? Quantos por cento? É mais fácil até fazer no Excel, né? Então, eu divido 125 pelo total, 141, que eu tenho a proporção, né, em relação ao todo, e multiplico por 100. Isso aqui equivale a 88,7%. Quanto que eu tenho de transferências? Mesma coisa. 16 dividido por 141,6 vezes 100, 7,3%. É uma análise vertical, né? Eu vou olhando de cima para baixo. Do total das receitas, os 100% de tudo, das correntes e de capital, então quanto que eu tenho, né, em proporção? Ó, esse município, aqui do exemplo,
tem 64% de receita corrente e 35% de receita de capital, ou seja, a maior parte é contribuição tributária e alguma outra transferência de fundos, né, de participação, estados ou municípios. Em relação às de capital, mesma coisa, eu divido 67 por 79, multiplico por 100, isso dá 30,4. Eu divido 12 por 79, multiplico por 100, eu tenho 5,4% de alienação de bens. Ok? E análise horizontal, professora, então ela é linha, né? Ah, mas como que eu observo isso? Eu comparo um período com o outro. Então agora eu tenho duas informações. É como quando eu vou fazer uma apuração de resultado de uma empresa, né? Eu vou colocando por período e vou comparando esses períodos. Então agora eu tenho as mesmas receitas aqui, só que eu estou observando frente às de 2017, o ano seguinte. E aí como que eu faço essa conta? Eu divido, né, por exemplo, nas receitas correntes, 141,6 em razão dos 163,8 de 2017. Então, quanto isso cresceu de um ano para o outro? 15,7%. A gente vai observando, né? Quanto que cresceu de receita tributária? Pouquinho, 2%. E transferência? Aumentou muito. Por quê? Porque eu precisei compensar com transferência o baixo aumento da receita tributária. Essa é a análise horizontal. E esse de capital? Bom, elas aumentaram em quase 9% de um ano para o outro. A receita desse município, desse estado aqui, aumentou em relação à receita de capital, não às correntes. Significa que ele realizou mais operações de crédito e alienação de bens, fez mais leilões, enfim, e recebeu mais recursos. Das operações de crédito cresceu 4,5% e a alienação de bens 33,3%. O quanto que isso aumentou de um ano para o outro no total das receitas? 13%. A gente teve um aumento de receita. O que a gente pode fazer na análise horizontal também? A gente pega a parte da despesa e verifica, né? Se a receita aumentou 13,2%, quanto que aumentou a despesa? Aumentou na mesma proporção? Se aumenta a receita, você pode gastar mais ou investir mais. Aqui eu deixo dois exercícios para vocês fazerem. Eu coloquei aqui para vocês não verem a resposta. E aí depois eu coloco a resposta num. Amanhã eu coloco lá para que vocês consigam pensar o exercício primeiro, tá? Um de análise vertical e um de análise horizontal. Então, bora praticar, né? E aí eu deixo aqui vídeos sobre os instrumentos, né, do orçamento. E deixo para vocês um curso aqui, o site do Observatório Fiscal da FGV, e deixo um curso que vocês podem fazer, que esse curso é muito interessante. Como que a sociedade, ela ajuda na fiscalização. Deixa eu mostrar aqui para vocês o curso, pra vocês verem como é bacana. Vale a pena se vocês tiverem esse tempo, de repente até nas férias, né? Enfim, se vocês tiverem esse tempo nos finais de semana, vocês fazerem. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Aqui. Esse é o site, né, da Escola Virtual do Governo, que é uma iniciativa da INAP. E, bom, agora a gente tem uma infinidade de cursos para fazer aí de forma gratuita. Vocês só precisam se inscrever, né? Ter um usuário sim. E aí vocês conseguem fazer o curso. Eu já comecei a fazer esse curso e eu tô gostando. Então, ele fala de controle de gastos públicos, controle social exercido pela cidadania, né? Pelos cidadãos, pelos controles municipais. Como que é feito o controle social de políticas públicas? Quais são os órgãos, portais e instituições responsáveis por esse controle de gastos? Né? Quem que fiscaliza o gasto público? Então, qual que é a qualidade do gasto público? A participação de tribunais de conta, né, do portal do meu município. Então, vocês conseguem observar depois que vocês aprenderem, né, nesse curso, como que funciona, né, essa parte de fiscalização de receitas e despesas, né, de gastos públicos com as receitas que o governo recebe, tá? Ele fica por 30 dias disponível, 30 horas de carga horária, né? E, se eu não me engano, dá até para receber um certificado no final, tá ok? Um abraço, até o próximo vídeo.